espiritualidade que nos envolve a todos nós, em nome de Jesus, em nome de Deus, nesta casa de amor. Estamos aqui com esse intuito, através dessas lições, através desses estudos, de buscarmos o Cristo. Saudosos, como diz nosso querido Chico de Jesus, sempre nos reunimos em busca das suas lições, em busca do seu amor. E a doutrina espírita, ela nos proporciona, porque ela é o cristianismo redivivo, como vamos ver aqui na lição da tarde e noite de hoje. Queridos irmãos, estamos às vésperas ou poucas horas da virada do ano. Festividades, elas ocorrem, e também muitos projetos de vidas, ou daquilo que não realizamos, ou daquilo que sequer conseguimos fazer, nós projetamos para o indo vindouro. Assim deveria ser com todos, porque esse é o grande objetivo de todos nós, estarmos sempre buscando algo em nossas vidas. E esse ano que se inicia nos proporciona essa virada de ano e também virada de atitudes, pelo menos dentro da doutrina espírita, que nos dá tantas propostas de caminhar melhor, de buscarmos aquilo que é melhor para nós no sentido espiritual, moral e intelectual. Possamos então voltar sim as nossas mentes para esses projetos. Mas nós necessitamos de algo quando nós assim o fazemos, porque muitas das vezes, quando nós deixamos a vida para lá, entra ano e sai ano, dizemos, não importa, a vida é assim, isso é o desânimo, isso é quase a ociosidade mental, muito perigoso para todos nós. Mas Jesus é o nosso bom pastor, como veremos na lição aqui, que é o título da nossa lição, mas é nos trazida por João, para que nós tenhamos algo que é principal para nós realizarmos ou buscarmos esses objetivos: a esperança. Não devemos, meus irmãos, perder jamais a esperança. E o intuito desse estudo aqui é justamente esse grande ponto: olharmos tudo isso no sentido de que temos que ter e continuar tendo a esperança, por mais difícil que possa nos parecer. Como nos disse a lição, é necessária a correção. O Pai nos ama, mas para nós nos ajustarmos a Ele, um bom pai sempre traz corretivos aos filhos que se consideram ou atuam como filhos pródigos, fazendo assim nós retornarmos para o seu regaço. É necessário que assim seja, porque senão nós paralisamos, realmente não projetamos nada para o futuro. Por isso nós vamos aqui adentrar o bom pastor, mas essa lição fique de alerta para nós encarnados e desencarnados. Os nossos irmãos na espiritualidade aqui presentes também precisam de objetivos, precisam de novos projetos, e nada como a oportunidade de recomeçar. Há 5 dias atrás, nós estávamos então com esse projeto do renascimento do Cristo em nós, para nos revitalizarmos novamente, através das boas ações diárias, e agora, ao findar do ano, essa virada de ciclo, possamos também projetar ações novas. E o bom pastor, que João nos traz, ele nos fala assim. Então Jesus nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, quando nós ouvimos essa mensagem de Jesus, dizendo que vai nos arrebanharmos a um só aprisco em humanidade. Imaginemos esse aprisco, o planeta Terra, aonde ali seremos todos nós envolvidos
pelo amor e pelos ensinos do Mestre Jesus e a vivência do Mestre Jesus nesse aprisco. E ele convida então a todos nós que assim desejamos segui-lo, e aqueles também que vamos entender aqui que não são do seu aprisco, também são convidados. Todos que estão no planeta Terra estão convidados. E quando João traz essa afirmativa de Jesus para nós, do Cristo, eu sou o bom pastor, isso tem um significado expresso, muito maior simplesmente de se dizer a palavra pastor. O bom pastor vai dar uma conotação especial ao Cristo Jesus em nossas vidas. Ele vai nos dizer, João, que essa reflexão está no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos Espíritos o que nos apresentava Deus como para que nós pudéssemos caminhar aqui na Terra de exemplo, e eles nos diz sucintamente, Jesus, e é Jesus, esse bom pastor, que é o governador espiritual desse orbe. Não tenhamos dúvida disso, porque estaremos no seu aprisco, e esse orbe é o aprisco. Então estamos destinados a acompanhar Jesus, buscar Jesus como guia e modelo da humanidade. E quando ele nos diz que ele é o bom pastor, traz essa conotação nesse sentido de governador do nosso orbe espiritual, mas acima de tudo ele diferencia de tudo quanto o que há deste título aqui na Terra. Utilizamos esse título de pastor em várias nuances, no campo religioso, fora do campo religioso, sempre no sentido de guiar, de ter ali um grupo, pessoas, uma massa humana, que então nós nos colocamos direcionando e nos intitulamos pastores. Natural esse título. Tanto quanto esse título é utilizado nos campos, é muito adequado, porque essa é a ação do pastor. Unir as suas ovelhas num só aprisco e direcioná-las, alimentá-las, acariciá-las. Essa é a função. Mas o que diferencia Jesus quando ele se coloca como o bom pastor? Porque quando ele nos diz que ele conhece cada uma das suas ovelhas, ele tem uma ação direta, individual com cada um de nós. Jesus não está lá, distante de nós, jamais. Ele está muito próximo, tanto quanto posso dizer que ele está dentro de nós. Se estamos mergulhados na divindade, estamos também com o Cristo em nossas mentes e nossos corações. É a proximidade dele conosco, é onde ele atua. Ele é onde, quando ele usa a criatura para auxiliar a criatura, essa criatura percebe uma energia nova, uma ação no bem que ele deseja fazer. É o Cristo já ali presente. É assim que o Cristo está conosco. Quando agimos no bem, quando trabalhamos na caridade com um sentimento realmente de caridade e sentimento. E das minhas ovelhas também sou conhecido, porque as suas ovelhas então o buscam, o querem receber. Talvez ainda não compreendam de forma ainda equivocada, muito natural no processo de prova e expiações, mas nós o queremos, nós o desejamos. Nós temos interpretações equivocadas, erramos muito da maioria das vezes ao buscar Jesus, mas o estamos buscando. E é isso que ele está falando. Eu sou conhecido das minhas ovelhas. E eu conheço o Pai. Eu sou uno com o Pai. Eu e o Pai estamos ligados. Mas eu, com representação do Pai aqui na Terra, a maior representatividade de Deus aqui na Terra, nós temos Jesus. Não temos que ter dúvida disso. É isso que João aqui está nos falando. E então eu me dou a minha vida, eu me sacrifico as minhas ovelhas. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida do Calvário? Do sacrifício na cruz?
aquele processo doloroso para Jesus, muito doloroso para ele e para nós, para que nós possamos então nos resgatar, porque vamos, através de uma avaliação profunda de nós mesmos, vamos ver que nós colocamos Jesus na cruz e gritamos por Barrabás, mas o Pai misericordioso, justo e bom, nos dá a oportunidade, aqui no próprio aprisco do Cristo, de nós nos renovarmos e buscarmos Jesus novamente. É essa grande oportunidade que Ele nos dá. Por isso Ele se diz que se sacrificou por nós. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Qual o aprisco que Jesus estava falando no sentido, à época, no judaísmo vivente? Eram aqueles que eram monoteístas, que tinham a aceitação de um Deus único, buscavam os ensinos de Moisés. Esse povo era grande direcionamento que ia ali se unir a Jesus com o Evangelho. Mas infelizmente eles assim não o fizeram. Mas existiam aqueles que eram chamados de gentios na época, ou seja, aqueles que tinham outras crenças, outros pensamentos, outros deuses. Jesus fala também, esses também eu vou agregar, eu vou recebê-los. Aqueles que pensam diferente, mas que vão crer num só Deus, vão crer num só Senhor, mesmo tendo outros pensamentos religiosos. Não precisarão deixar suas religiões. Podem ter seus pensamentos. Agora, as suas ações, a sua prática no bem, vai ser a que Jesus implementou na terra, ao qual aqui Ele nos ensinou. Aí sim, essas outras ovelhas serão recebidas no seu aprisco. E Ele ainda fala, e elas ouvirão a minha voz, então haverá apenas um rebanho. Ouvir a voz, ouvir a palavra de Jesus, ouvir os textos evangélicos com profundidade, sem interpretações equivocadas, buscando ali a verdade do Espírito imortal que todos nós somos, estejamos aqui encarnados ou desencarnados. A lição não muda, a lição é a mesma para todos nós. E em Gênesis, no capítulo 17, Kardec é intitulado esse capítulo Afirmações do Evangelho. Olha só o que Kardec vai nos dizer a respeito desses tempos de se agregar, então, todos nós, toda a humanidade, a um só mestre, a um só pastor. Ele nos diz, difícil parece isso, não é verdade? Tendo-se em vista as diferenças que existem, principalmente no campo religioso, o antagonismo que existe entre elas alimenta então entre seus adeptos a obstinação que manifestam em se acreditarem, em possuírem com exclusividade a verdade, cada um então tomando posse das suas interpretações como verdades. Como isso então se tornar um só aprisco? Difícil isso, Kardec nos coloca. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma delas admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Ou seja, todas querem essa unidade com Deus. Todos nós falamos de um mesmo Pai, somos filhos de um mesmo Deus, mas a nossa ação é tribal. Somos tribais nas nossas ações. Nós dividimos Deus diante daquilo que eu considero a minha verdade de Deus. E eu não aceito a outra opinião da outra religião, no campo religioso, aqui Kardec se coloca, porque essa outra ideia, ela é contra os meus dogmas religiosos. Ela sai dos meus preceitos, daquilo que eu aprendi desde a infância, o que é Deus, o que é religião, o que é um anjo, o que é morte, o que é vida. A sua religião contraria isso da minha, então eu a recuso, mesmo que a minha possa estar em falsas verdades, mas eu não considero a religião do outro, porque ela fere esses dogmas, essa minha crença. Ela se fará pela força então das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade. Ela quem que ele está se referindo? Essa união de um só
pela força das coisas, porque há de se tornar-se uma necessidade humana, para que se estreitem então os laços da fraternidade entre as nações, entre as religiões. Far-se-á então pelo desenvolvimento agora da razão humana. Olha o que Kardec está nos falando. Que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, de todas as brigas, de todo o antagonismo, pelo progresso da ciência, a demonstrar cada dia mais o erro material sobre tais dissidências que assentam. Então Kardec está nos dizendo que a própria humanidade, mesmo ela errando, ela cometendo as suas interpretações equivocadas dentro do campo científico, dentro do campo religioso, chegará um momento de que as próprias coisas será tão gritante, será tão doloroso para nós rejeitarmos as ideias verdadeiras do Cristo, a verdadeira interpretação do seu Evangelho, que a dor vai ser tanto que vai virar uma necessidade da humanidade. A humanidade ela vai se colapsar moralmente e emocionalmente. E então, a própria humanidade, nós mesmos cansados, já estarmos ali chegando ao fundo do poço, ao qual nos diz o nosso querido Divaldo Franco, que não tem fundo, vai cair, cair e cair, até o momento de nós levantarmos as mãos, buscarmos verdadeiramente o Cristo. Isto será uma necessidade pelas forças das coisas, pelo uso da razão. Vamos começar a raciocinar que tanto sofrimento assim, onde estamos, que não podemos sequer sairmos mais de dentro de nossas casas, somos agora prisioneiros do nosso lar. Estamos já vivenciando esses tempos difíceis, mas nos diz os Espíritos aqui, através de Kardec, que a coisa vai ficar tão difícil que vai virar uma necessidade da humanidade de avançar. Então, a ciência vai se aprofundar, vai buscar essas verdades e as encontrará. Então, todas aquelas dissidências, aqueles pensamentos contrários terão que ruir. Dogmas que não se justificam terão que ruir para se doar, então, a verdade. E nos diz, então, Mateus, no capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará, então, um dos outros, como o bom pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha essa mensagem de Mateus, meus irmãos. Ele está nos dizendo o seguinte: vai haver esse momento, vai acontecer esse momento, não tenhamos dúvida que todas as nações serão reunidas nesse aprisco. Vamos ser envolvidos pelo Cristo em todo o planeta Terra. E então haverá a grande separação do joio e do trigo. Haverá então um momento em que o pastor vai separar bodes das ovelhas, não pegando aqui o sentido do animal, mas o sentido, o símbolo da imagem que Jesus se utilizava muito dos animais, esse símbolo da ação do animal se refletindo na ação do homem. Então, quando nós estamos agindo como ovelhas, nós estamos aceitando todo o direcionamento para aquele aprisco, aonde somos colocados, somos tratados, trabalhados, auxiliados e alimentados. Mas, quando nós nos colocamos como bodes, ou seja, nos ficamos arredios, não podemos ser controlados, agimos pelos nossos impulsos, e os nossos impulsos ainda estão direcionados pelo prazer do mal, aí ele diz, serão separados, bodes de ovelhas, o joio do trigo. É o momento, do grande momento do expurgo planetário. Os espíritos superiores bondosos expulsarão os outros irmãos? Não, de maneira nenhuma. Mas eles próprios, por um estado vibratório ou fluídico, como queiram, terão que se afastar, porque a Terra se entrará numa vibração por necessidade
pelos fatores das coisas, há uma outra vibração, a busca do Cristo verdadeiramente, das ações no bem. Vai mudar seu estado vibratório. E aqueles que assim não se portarem serão afastados. Terão que ir para orbes de acordo com seu estado vibratório. Nada mais do que isso. E vamos ao Salmo 23, aonde diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Olha isso, para um projeto de esperança para o futuro, sabendo que Jesus nunca nos faltará. Olha, Cristo vai nos dizer no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 142, o Emmanuel. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Tudo aquilo que nós cogitarmos alcançarmos, como virtude, como bem, como a caridade, o Cristo tem que estar nessa linha central. É pelo Cristo. Nós, trabalhadores da casa espírita, nós nos gostamos, nos amamos, temos uns carinhos uns pelos outros, mas nós não estamos aqui uns pelos outros, nós estamos aqui pelo Cristo. A ação é pelo Cristo. Eu não posso me iludir ou me decepcionar com ninguém. Se eu me sair da casa espírita porque eu me decepcionei com alguém, eu não estou pelo Cristo, eu estava pelo fulano. Ah, mas fulano falou atravessado comigo, não volto mais lá. Ah, então tá bom, você estava porque fulano falava bonitinho, bonzinho com você? Ou você está pelo Cristo? Se alguém te ofendeu, o que o Cristo ensina? Para agirmos ali dentro desse campo, é pelo Cristo que estamos aqui, não podemos afastar do trabalho. Ele nos deu essa oportunidade, a espiritualidade nos convidou. E é isso que ele está falando, ele é o centro dessa cogitação. É ele que tem que me mover das minhas ações na caridade. Ele é o Senhor único depois de Deus. Olha que bonito isso. Para os filhos da terra, que temos os direitos inalienáveis, Jesus é esse unigênito de Deus. João não fala isso lá no início do evangelho dele? Ele é unigênito. Unigênito de Deus em que sentido? Nesse sentido de que ele é o único Filho de Deus verdadeiro, ligado ao Pai, uno com o Pai, que nós da terra conhecemos. Ele é o unigênito de Deus. Há outros, mas nós não conhecemos só Jesus. E ele também, nos diz João, é o primogênito de Deus. Para nós da terra, para os filhos da terra, ele é o irmão mais velho. Ele é nosso guia e modelo. Ele sabe da nossa luta, da nossa dificuldade, onde temos que passar, onde não podemos passar, onde não devemos desviar, onde não devemos pecar no sentido de errar o alvo. Tudo isso ele nos trouxe no seu evangelho. Por quê? Porque para os filhos da terra, ele é o nosso único Senhor. Não existe dois senhores. Porquanto ele é a luz do primeiro momento evolutivo do mundo. Faça-se a luz, está lá em Gênesis de Moisés. Faça-se a luz. Que luz é essa? Essa luz é Jesus, como diz a canção de Roberto Carlos para nós. E adquirimos então para a redenção com o sacrifício do seu amor. Não foi isso que ele disse ali no início? Que pelo Pai eu me dou as minhas ovelhas, em sacrifício as minhas ovelhas. Olha, em sacrifício então do seu amor por nós, ele se dá, se coloca aqui nesse mundo. Somos servos dele. Olha que bonito isso, ele nos convida, meus irmãos. Ele nos convida, Paulo nos diz, para sermos cartas vivas do Evangelho. A todo momento, aonde estivermos. Se formos cartas de uma linha, que sejamos. De uma palavra, que sejamos. De 5, 10 linhas, que assim seja. Mas sejamos essas cartas vivas do Evangelho. Sejamos servos dele. É uma oportunidade para todos nós. Pequeninos que somos, nós dizemos, não tenho condições de trabalhar para o Cristo. Não, de maneira nenhuma. Todos nós temos. Podemos doar um pouquinho, que seja. Pouquinho, não precisa ser muito. Jesus não pede muito de nós, mas pede que nós o busquemos. Precisamos atender, então, esses interesses sublimes com humildade. Aí é o diferencial. Como Chico fez todo o seu trabalho com humildade. Ele era sabedor de tudo. O Chico tinha consciência do seu potencial, do seu trabalho,
contato direto com o Emmanuel, informações preciosíssimas para todos nós e para ele, inclusive. Muitas coisas ele sabia de si próprio e não revelou a nós. Por quê? Isso é humildade. Humildade é quando temos um grande potencial, somos sabedores, conhecemos o Cristo, mas trabalhamos, servindo. O maior de todos, Senhor, quem será? Aquele que mais servir. Por isso eu sirvo. Olha que belo exemplo para todos nós, que Jesus então nos deixa. Então, sejamos esses servos humildes de Jesus. E A Caminho da Luz, ele vai nos trazer então no capítulo 1, uma afirmativa que o nosso querido irmão Milton, ele nos trouxe essa informação nas suas últimas palestras, ao qual, quando buscarem lá na internet, no YouTube, vocês assistirão, que diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, do nosso sistema planetário, sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus. Deus elegeu esses Cristos para o nosso sistema solar, olha só, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras das vidas de todas as coletividades planetárias do universo. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que em todo o universo existem sistemas planetários, aos bilhões, aos trilhões, e esses sistemas planetários existem os Cristos, comunidade de espíritos puros, que fazem com que, através das suas mãos, que conservam as rédeas, olha que bonito isso. Então o espírito puro não fica lá ouvindo e tocando harpa, não fica ocioso, não, jamais, muito pelo contrário, muito trabalho, tem o campo do universo para trabalhar, e é assim que eles atuam e trabalham. E ele nos fala mais, essa comunidade, então eles vão se reunir, olha, se reunir, da qual Jesus é, não vai ser, não foi, é, ele coloca assim, Jesus é um dos membros divinos, ao qual nos foi dado a saber que eles já se reuniram na proximidade da Terra para soluções de problemas decisivos para a organização do nosso planeta, duas vezes. Duas vezes eles se reuniram, essa comunidade do sistema solar se reuniram em torno da Terra, duas vezes. Qual foram essas duas vezes que ele fala? A primeira, para a formação do planeta. Então eles conversam, eles vão ali atuar para que Jesus então receba esse planeta Terra. Por isso ele é nosso governador. Desses espíritos crísticos, que são vários, Jesus é incumbido, ele é o governador, ele foi escolhido entre esse grupo. E olha a outra é quando ele vem, é a preparação para a vinda do Cristo. Então eles se reúnem para que nós possamos receber o Cristo. Duas vezes. E Emmanuel, no livro Estude e Viva, vai nos falar, compadecendo-se de nossa ignorância, do nosso caminhar, somos espíritos ignorantes, simples ignorantes, não somos assim que somos criados. A divina providência delibera então enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa, ele encarna no planeta, para então explicar-nos, olha que bonito isso, ele encarna para quê? Para explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações, nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos. Olha que bonito isso. E sim, o coração inflamado de fraternidade. A serviço do quê? Do bem, para que a terra então se abra, enfim, a glória e a felicidade do seu reino, tão prometido reino que ele nos prometeu aqui na terra. Isso vai ocorrer aqui na terra. É um processo evolutivo. E o que ele está nos falando aqui é de extrema importância nós compreendermos isso. Que quando ele vem aqui, ele exemplifica através do trabalho e do amor, do sacrifício, da humildade, perante a representação do Pai aqui na terra. E olha,
quando ele nos fala, não mais ambulações nem pontos, nem vítimas e nem holocaustos, ele se referia à época, mas vale para a atualidade de hoje, para que não continuemos construindo templos suntuosos. Veja, quando Davi se propõe, o grande governador à época, o grande rei Davi, ele diz, eu vou construir o templo para a habitação do Senhor, que na verdade, claro, simbolicamente, nós sabemos que é a preparação, esse templo, era o corpo do Cristo, a preparação para a vinda dele. Então ele é avisado pela espiritualidade maior, dizendo, não, você não tem condições de construir um templo para o Senhor. Dizendo que essa mensagem para nós não são templos de pedra ao qual Deus vai estar ou Jesus vai se apresentar. De maneira nenhuma. É no templo íntimo de cada um de nós. No início da lição nós não falamos isso, que a proximidade de Jesus em nós está muito mais perto do que nós imaginávamos. Ele não está ali nem acolá, mas está dentro de nós. Estamos mergulhados em Deus, mas o Cristo está em nós. E ele vai nos dizer então, em Gênesis, Kardec, no capítulo 18, são chegados os tempos, no item 17, a fraternidade então será a pedra angular da nova ordem social. Olha, a fraternidade, a caridade, a ação no bem, vai ser essa pedra angular agora dessa nova geração, desse novo momento do planeta. Mas não há fraternidade real, sólida ou fictiva, senão é assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não é a fé em tais ou em tais dogmas particulares, olha os dogmas ruindo aí, que mudam com os tempos, e os povos em que mutuamente se apedrejam, porquanto, animatizando-se, expulsando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas sim a fé. Olha a base dessa fé. Gente, Kardec, juntamente da espiritualidade, nos enriquece muito nas nossas reflexões, no uso da razão, como ele fala. Olha só, a base dessa fé, ela será nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. As ovelhas do aprisco de Jesus e todas as ovelhas que ele vai receber, que não eram do seu aprisco, mas que vão adentrar, porque vão calcar a sua fé, independente do seu culto religioso, não importa isso, mas o seu culto, seu pensamento religioso, vai abraçar esses princípios fundamentais. E que princípios fundamentais, então, seriam esses que todos vão aceitar? O primeiro, a grande unidade para todos nós. Deus, não temos dúvida desse Pai justo, amoroso, misericordioso, onde não se deve arranhar essas perfeições divinas, a perfeição divina, porque Deus é perfeito, Ele é o único perfeito, não se deve arranhar com as nossas faltas de entendimento ou interpretações do que ocorre conosco mesmo nas nossas dores. Colocarmos, por exemplo, que a culpa da nossa dor, dos nossos males, na divindade. Jamais. É Deus de amor e de justiça. Compreendermos a alma imortal, a existência da imortalidade. Não vamos mais, todos nós em humanidade, vamos compreender isso, que somos imortal, que temos um espírito, que sobrevive a tudo, que é o principal, que esse corpo aqui é só um mero artifício abençoado e sagrado, ao qual nós caminhamos aqui na Terra, e depois vamos devolver à Mãe Terra e ressurgir como alma imortal. O futuro, a vida futura, a continuidade, o retorno à vida material, a reencarnação, não temos como fugir disso, porque essa é a grande justiça, a grande misericórdia para que Deus tem com todos nós, para nos reajustarmos, não pagarmos, temos que nos reajustar, mas acima de tudo, de nos reajustarmos, temos que aprender coisas novas, utilizar nossa inteligência para que possamos então
estarmos melhorando a cada vida. Isso é a vida futura. O progresso individual e indefinitivo em vários e vários mundos. Não temos aqui um universo com sistemas solares, com vários Cristos nos abraçando, nos ofertando vários mundos para nos desenvolvermos. É infinito, o universo é infinito. Não tem começo e não tem fim. A nossa ciência ainda bate cabeça em relação a isso. Mas quando compreenderem isso aqui, entenderão que o universo é infinito e nos proporciona esse avanço. E o principal, ou um dos principais desses princípios fundamentais, que estará então envolvido em todo o planeta, em todas as religiões e pensamentos humanos, científicos ou comuns, é essa necessidade da perpetuidade das relações entre os seres, a comunicabilidade com os espíritos. Um pai amoroso e justo jamais separa quem se ama, um familiar, um pai, um filho, uma mãe, um tio, um sobrinho, um amigo, seja o que for, um neto amado. Um pai vai fazer isso? Jamais, jamais. É essa perpetuidade das relações entre os seres. Estamos sempre em comunicação. A humanidade vai entender isso, meus irmãos. Olha que mundo maravilhoso, que apelo maravilhoso nós vamos estar envolvidos. É ou não é para nos enchermos para o futuro, já nessa virada de ciclo, se não tínhamos projetos nesse sentido individuais para nós mesmos, para agora nós projetarmos. Quando todos os homens então estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não é dele que provém o mal, e sim dos homens que vem o mal. Homens no sentido não de gênero, mas de humanidade. Todos se considerarão então filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. E essa é a fé que o Espiritismo faculta. Essa é a fé, e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam então os cultos e as crenças particulares. Haverão crenças particulares daquelas pessoas que dizem assim: eu não tenho religião nenhuma. Tudo bem, vai ter sim, normalmente. Mas essas crenças particulares, elas vão estar baseadas nesses princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais vão nortear a fé no mundo, independente de religião. E aqueles que têm sua religião vão se adaptar a esses princípios. E aonde a doutrina espírita, então, ela será resgatada. Será, então, no item 19 desse mesmo capítulo, que Kardec fala, o grande progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam, então, os preconceitos de castas. Na Índia, por exemplo, cairão esses preconceitos, vejam só, aonde se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem agora irmãos, que se têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver a custas uns dos outros. Então nós vamos nos auxiliar, e aquele que mais pode vai auxiliar aquele que tem menos recursos, porque aquele que tem menos recursos, por questões de mérito que não alcançou, ele ainda não alcançou, mas vai ser ajudado, vai ter um caminho ampliado, vai ter o caminho auxiliado. Não serão usados mais como escravos, não utilizarei do meu poder, da minha força para menosprezar aquele que é menor. Não, isso não ocorrerá mais. Será ainda o progresso moral, que é secundado então pelo da inteligência. Confundirá, ou seja, vai se unir os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Trabalharão então com as interpretações verdadeiras do Evangelho, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis então para todos. A nova geração então marchará, pois para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. A unidade de crença então será esse laço mais forte. O fundamento mais sólido da fraternidade universal, que atualmente é obstada, desde todos os tempos, pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias,
que fazem sejam uns dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de serem irmãos amados. Então, essa nova geração agora, tudo isso ruirá. E ela marchará unida, avançando para o mesmo alvo e realizando agora os mesmos objetivos. A felicidade espiritual do ser. O Espiritismo, então, agora se encontrará com ela no mesmo terreno. Olhem isso. Aos homens progressistas da ciência se deparará nas ideias espíritas, poderosa alavanca. E o Espiritismo, então, se achará nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolher. O que Kardec está nos falando aqui? Quando ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, ele vai ter um título chamado Espiritismo e Ciência. E ali, Kardec, ele vai ser forte, como ele o é, em suas palavras e verdadeiros, dizendo-nos o seguinte, que o Espiritismo não precisa dessa ciência materialista. Não precisa de uma ciência de um planeta de provas e expiações. Não, essa ciência não. Nós não contamos com essa ciência, diz Kardec, para auxiliar o Espiritismo a alimentar, a se congregar ao Espiritismo, se agregar ao Espiritismo e avançar. Não essa ciência. Agora, esta ciência aqui sim, essa ciência que vai se basear nesses princípios fundamentais de Deus, reencarnação, vida infinita nos mundos, perpetuidade das relações dos seres, independente de estar encarnados ou desencarnados, conhecendo o Espírito. Essa ciência, então, ela vai buscar a doutrina espírita. E olha a responsabilidade aí dos espíritas, nós que estudamos, se aqui estivermos, se assim o desejarmos, e fizermos por entrar nesse estado vibratório com verdade dentro de nós, aqui estaremos reencarnados para então fazermos parte disso. E com o estudo da doutrina espírita que nós nos aprofundamos, que nós buscamos, queremos entender, nós vamos auxiliar aqueles que são colocados ali como grandes inteligências supremas, reencarnando, mas agora buscando os ensinos da doutrina espírita. Eles vão se voltar à literatura de Kardec, toda a literatura de Kardec, vão se voltar a toda a literatura do Chico, não alguns livros, um aqui e acolá, vão buscar todo esse material novamente, vai ser reestudado no planeta Terra a doutrina espírita, para que então haja esse grande progresso intelectual e moral. E é isso que Kardec aqui está nos reafirmando. Isso é uma afirmação, isso não é um machismo de Kardec. Então, todos nós, como espíritas, nos acharemos então unidos a esses novos homens, inteiramente dispostos a acolhê-lo. Então ele finaliza Kardec com uma pergunta, após esse fato estar ocorrendo no planeta, no nosso planeta, que é o processo de planeta de regeneração, que não tem outra forma disso ocorrer, que num planeta de prova e expiação, nós vamos continuar ouvindo as mesmas falas que nos chegam. Ah, nunca vai acabar a violência no lar, nunca vai acabar o racismo, nunca vai acabar a criminalidade. A gente vive ouvindo isso. Isso num planeta de provas e expiações, é até natural nós ouvirmos isso. Mas a palavra nunca não deve reverberar em nossas mentes. Não devemos alimentar isso, porque vai chegar um momento em que tudo isso vai passar. Porque é necessário o progresso que vai nos arrastar em humanidade. Aí Kardec coloca a grande pergunta que muitos fariam àqueles que querem opor a essas ideias espíritas. Dado esse estado de coisas que aqui foram ditas, que poderão fazer então os que se entendem de opor-se? Nada, porque a verdade não pode ser impedida. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade nós podemos atrasar. O planeta de prova e expiação não impede a verdade de chegar. Impediu o Espiritismo de chegar? Trazendo todas as verdades? Não, não impediu. Podemos rejeitá-lo. Aí sim, não foi feito assim na Europa. A Europa simplesmente rejeitou o Espiritismo. Simplesmente isso. Eles rejeitam os ensinos dos Espíritos. Aí vem para o Brasil. E nós aqui abraçamos a doutrina espírita. E espero que seja assim até esse momento de fim dessas provas e expiações do nosso planeta.
Não desistimos nunca como espíritas. Por isso, foi dito, os espíritos disseram aqui, o nosso trabalho tem que ser olhado para o Cristo. Ele é essa pedra angular de todo o trabalho espírita, para que não podemos, então, assim, cair por terra. O Espiritismo, então, no item 20 desse mesmo capítulo, vai nos dizer Kardec, na sua missão de cristianismo redivivo, de reviver tudo isso, renascer o cristianismo novamente aqui na Terra, como o cristianismo primitivo era, com as suas ideias, mostra que durante o período da transição moral, olha, a grande transição para a renovação do planeta de transição, olha a informação de Kardec. A geração, então, nessa transição moral, a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A separação do joio, do trigo, do bode, da ovelha. Essa geração que ela persiste nos seus erros, persiste em que o prejuízo do outro é o meu lucro, a minha felicidade está em arrazoar o meu próximo, esses terão que sair do planeta Terra. Não está mais aqui, porque o planeta Terra entrou no processo e período de transição. Nós estaremos num mundo muito melhor, como aqui nos foi dito durante todo o estudo. E a geração que surge, retemperada, olha essa palavra, em fontes mais puras, ou seja, não vai encarnar, não vai vir anjos para cá não. Agora no planeta de regeneração, os anjos vão vir e vão habitar a Terra. De maneira nenhuma, somos nós mesmos, retemperados na fonte mais pura. Qual a fonte mais pura? O Evangelho de Jesus. A aceitação, a vivência, prática da caridade, direcionado à ação com o coração e a mente ligado no Cristo. É o retorno do Cristo à Terra, o tão prometido retorno do Cristo à Terra. Retemperada é justamente esse retorno, retempera, volta novamente. Isso é muito bonito, muito esperançoso para todos nós, realizarmos os nossos projetos futuros, não desistirmos. Está difícil, sim, está muito difícil. Está doloroso, está sim, muito doloroso. Faz parte do nosso processo, porque aqui não tem nenhum espírito puro encarnado, não tem nenhum anjo reencarnado, muito pelo contrário. Todos nós que estamos aqui no prova e expiação, estamos lutando. O próprio Chico nos diz, todos nós viemos do umbral. Aí uma senhorinha do lado dele falou com ele assim, Chico, você não. E ele responde de forma áspera, eu também. Ele respondeu assim, isso é um vídeo, gente, ele falando. Aí ele olha assim para o lado assim e fala, eu também. Ele não se coloca fora, não. Então ele diz, é esse grande aviso para todos nós nos retemperarmos. Sim, viemos do umbral, vamos nos retemperar, vamos nos renovar, mergulhar nesse mundo novo de regeneração. Aonde então, imbuídos agora de ideias mais sãs, mais saudáveis, trabalhando no bem, pensando no bem, auxiliando-nos uns aos outros, tornando-nos servos do Cristo, tornando-nos cartas vivas do Evangelho do nosso Senhor, e imprimirá ao mundo, olha, somos nós, olha que legal, somos nós que vamos imprimir ao mundo um movimento ascensional. Olha, a responsabilidade é nossa. O mundo vai entrar num estado vibratório, vai exigir de nós que nós avançamos, mas nós vamos ter que estar aqui encarnados. Terráqueos que somos, encarnados e evoluindo o planeta. É nossa responsabilidade, sim. Não temos que dar essa responsabilidade aos espíritos superiores, não. Eles já fizeram o trabalho deles, eles fazem o trabalho deles e muito bem feito. É nosso o trabalho, olha, nós vamos imprimir ao mundo, no sentido, então, desse progresso moral que assinará, então, a nova fase da evolução humana. A nova fase da evolução humana. Um rebanho e um pastor.
pastor. Representa essa idade de maturidade espiritual da humanidade. Indica o surgimento, agora sim, de uma nova geração solidária, fraterna, que caminhará unida em busca da felicidade espiritual. Então, meus irmãos, nessa mudança de ciclo, possamos iniciar, se assim já não fizemos no passado, não importa. Se não fizemos, podemos agora fazer um novo começo para realizarmos um novo fim. Vamos fazer projetos para a nossa felicidade espiritual. E aqueles que caminham conosco no mundo, vamos ser cartas vivas, vamos instruí-los, vamos passar essa mensagem, não através de palavras. Não através de palavras, que eles já estão cansados de ouvir palavras, mas através da ação. É a ação que eles vão perceber que nós estamos buscando nos melhorar e melhorar o mundo. Que Deus abençoe a todos nós e que o Cristo possa reviver em todos nós nesse novo ciclo que se inicia de 2024. Muita paz a todos.